Fala galera, sejam muito bem-vindos à Nossa Voz, o podcast do canal Nosso Treino. Eu sou o Alisson, um dos apresentadores do host. Desculpa, eu tô te atrapalhando. É a Flávia. Eu sou a Flávia. E a gente vai fazer hoje um bate-papo, uma conversa, trocar uma ideia. E a nossa principal ideia é justamente isso: conversar com pessoas diferentes, aprender coisas novas e também contar um pouco da nossa história, não só acadêmica, mas o que fez a gente chegar até aqui hoje. E hoje nós temos uma convidada mais especial, a coordenadora do curso de Educação Física, Prof. Luísa. Uma salva de palmas para Prof, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente. Então, bom dia, pessoal, ou boa tarde, que horas vocês estiverem assistindo. Primeiro, quero parabenizar vocês pela iniciativa, né? Eu acho muito interessante quando os alunos, já na graduação, se interessam por, além do seu curso, né? Eu sei que, né, esse projeto ele nasce no curso de Educação Física e muitas vezes a gente tem a ideia do curso de Educação Física, né, um pouco mais restrita, a coisa do esporte, né, a coisa das academias, enfim. E, na verdade, vocês trazem uma proposta muito legal quando vocês ampliam os horizontes, né, no sentido de estarmos aqui num estúdio de gravação, mexendo com novas tecnologias, com câmeras, com produção de conteúdo. Então, vocês estão de parabéns, né, toda a equipe do nosso treino. Quero agradecer também pelo convite para começar esse novo ciclo. Acho legal a ideia de compartilhar um pouco as experiências da nossa comunidade, né, da comunidade do Brasil, da comunidade externa, dos profissionais da educação física ou não, né? Hoje, já que a gente tem até aqui um braço na farmácia, fico feliz também. Espero que outros estudantes e outros cursos também se interessem em participar, para que a gente possa fazer cada vez mais um trabalho interdisciplinar. Então, agradeço o convite para inaugurar esses trabalhos aqui nesse 2024. O nosso intuito, prof, é justamente isso: conhecer um pouquinho mais a Flávia da farmácia, mas não é só da farmácia, né? Tem a história da Flávia que fez teatro antes de chegar até aqui. Tem a história da Prof. Luísa que eu quero saber, né? Porque a gente conhece a Prof. Luísa, coordenadora do curso. Mas eu quero conhecer quem é a Luísa Muro. A gente traz uma face extra-acadêmica para esse momentinho de conversa. Eu acho que isso é gostoso. E é importante a gente saber também a parte acadêmica, né? O que fez a gente chegar até aqui, o que fez nossos professores, que hoje são nossas inspirações, chegarem até aqui, porque para nós é um espelho, né? E o que fez eles chegarem até lá onde eles estão? E o que fez a Prof. Luísa chegar até lá? Educação Física. Primeira opção, prof. Então só para a gente organizar, então, sou a professora Luísa Moro, hoje eu sou coordenadora do curso de Educação Física, sou formada em Educação Física. Não necessariamente era a minha primeira opção, mas porque eu acho que tinha muitas opções. Ela era a minha primeira opção dentro de várias outras primeiras opções que eu tinha. Durante a minha adolescência, eu sempre pensei em fazer alguma coisa voltada ou à biologia ou à medicina veterinária. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a gostar bastante de jornalismo. Mas eu sempre tive um pé no esporte, a minha vida inteira sempre foi muito esportivizada. Eu experienciei muitas práticas esportivas, desde a infância até a minha adolescência, até o momento de escolher uma graduação, né? Então, eu fiz natação bastante tempo, eu fiz ginástica olímpica, que era uma coisa que eu gostava muito. Joguei voleibol muitos anos, joguei punhobol muito tempo. Eu era a aluna empolgada da escola, né, que tinha jogos e eu jogava de tudo um pouco, né, eu estava inscrita em todas as modalidades. Todas as aulas de educação física, eu sempre que queria estar no time, né? Isso, eu era sempre que estava ali agitando o resto das minhas amigas que não queriam muito, mas eu precisava fechar time, então eu estava sempre ali, né, no poder de convencimento. Então, o esporte sempre teve na minha vida. Eu venho de uma família que sempre foi muito apaixonada por futebol, então, a minha família toda é coxa branca. Né, estamos aí numa fase um pouco difícil, né, o amor supera. Então, desde muito cedo eu tive contato a princípio com o futebol, então eu sempre estive muito ligada a esporte. Aí, na minha infância, né, eu acho que como muitas das crianças, né, coisa com animais, com bicho, eu ia bem em biologia na aula, na escola, em ciências e tal, então eu achava que ali poderia ter uma paixão para a profissão.
Mas aí, quando eu fiquei um pouco maior, eu comecei a gostar bastante de letras, de ler, e aí eu comecei a me interessar por jornalismo. E aí eu pensava em alguma coisa relacionada a jornalismo esportivo, na época do ensino médio. Mas aí, quando eu fui prestar vestibular, não sei, alguma coisa me instigou a prestar vestibular para a educação física, né? E aí foi uma fase que eu acho que, né, como vários adolescentes passam ali, aquela dúvida sobre o que fazer. Eu fiquei entre as duas coisas e alguma coisa na vida, um instinto, me levou para a educação física. Mas hoje adoro escrever, adoro, né, produzir, assim, nesse sentido jornalístico da coisa. Mas a educação física e a docência, sem dúvida, são a minha realização. É um plus, né, prof? Ter várias áreas, né? Tipo, sou da educação física, mas eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de... Acaba, tipo, não sei... Expande muito a experiência. Agrega, porque você não fica fechado só numa coisa, né? Eu acho que também no mercado de trabalho é importante isso. Porque eu e a Flávia temos currículos parecidos, mas o Alisson faz vídeo lá pro YouTube, faz, né? É uma coisa diferente, né? Eu acho que pro contratante, para quem está contratando, também é importante isso. Nenhuma profissão, na verdade, hoje em dia, ela deve ficar tão restrita, né? Até porque hoje nós temos... As pessoas têm muitos potenciais, né? Elas podem explorar esse potencial. Eu acho até que uma das dificuldades que a gente tem em escolher uma profissão é porque a gente acaba pensando nela de maneira muito restrita, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, vou falar do que eu tenho conhecimento, mas quando a gente pensa na educação física, você vai pensar sempre em quadra, você vai pensar sempre na escola. Eu mesma, quando entrei na educação física, não passava pela minha cabeça ser professora acadêmica. Eu brinco que eu nem sabia de onde saíam os professores acadêmicos. Assim, como uma pessoa nasce professora acadêmica? Eu não imaginava essa possibilidade. E eu acho que uma das dificuldades de a gente escolher uma profissão é porque a gente sempre acaba achando que ela é muito específica, né? E hoje, por exemplo, na área da educação física, a gente vê, né? A gente mexe muito com tecnologias, mexe muito com programas, mexe muito com comunicação, com produção de conteúdo visual, mas conteúdo escrito também, escreve projetos, escreve livros. Então, hoje em dia, né, você dominar mais competências e ter mais experiências é uma possibilidade que eu acho que conforta, no sentido de que você pode agregar mais para além daquilo que você supôs, né? Hoje eu não tenho a menor dúvida que o jornalismo permeia a minha profissão inteira, né? Porque eu estou sempre escrevendo, estou sempre lendo, estou sempre comunicando. Então, tem um pé de jornalismo na minha profissão também. Assim como eu acho que nas outras áreas também tem um pé de outras profissões. Com certeza. Sempre tem um jeito de dar um link nas profissões, né? Demais. Tipo, quando você... Bom, às vezes tem as pessoas que fazem duas graduações ao mesmo tempo, né? Você consegue encontrar... ali, educação física e design, que não parece estar próximo. Não faz muito sentido. Uma é da arte ali, algo mais tecnologia, outra saúde. Como é que você vai linkar isso? Sempre tem um jeito, né? É até interessante porque eu, na minha trajetória, né, quando eu comecei a pensar sobre pós-graduação, quando eu comecei a pensar em ser de fato professora acadêmica, os meus estudos eles são na área da educação física, mas eles fazem muita relação com geografia e com arquitetura, porque, né, no meu histórico profissional ali, eu sempre estudei infância, sempre estudei desenvolvimento infantil, e aí eu venho de um grupo da UFPR que estuda espaços públicos. Então, a gente estuda modelo de espaço público, né? Como é que os espaços públicos da cidade, eles incentivam as pessoas para o movimento. E aí eu fui acabar lá nos estudos da geografia e nos estudos da arquitetura. Então, a gente sempre pensa, a profissional de educação física vai estudar o desenvolvimento motor. Poxa, mas um parquinho infantil tem tudo a ver com desenvolvimento motor. Quem pensa um parquinho infantil? Poxa, é um arquiteto? Então, eu, enquanto profissional de educação física, tenho que ter alguma relação ali com as questões relacionadas à infraestrutura. E aí, no final das contas, eu fui lá estudar um pouco de geografia e arquitetura. No final, eu acabo estudando um pouco de tudo. Exatamente. Se você souber olhar para a sua profissão de forma mais ampliada, saindo do comum, como vocês fazem aqui, quando vocês se propõem a ter esse produto, né, do nosso treino. É olhar para a sua profissão para além do básico, né? E aí você consegue agregar muitos conteúdos, sem dúvida nenhuma. Prof, a senhora falou sobre um ponto que eu gosto muito de conversar. Eu tenho uma amiga que ela é arquiteta formada e está cursando educação física. E um dos nossos principais temas de debate, de conversa, são os parquinhos.
E a gente sai, né, vai no parque, a gente olha os parquinhos e ela, com o olhar crítico dela, fala, isso não faz sentido, né? Nem no olhar da arquitetura, nem pensando em psicomotricidade e outras questões da educação física. Prof, que modelo seria o ideal? Porque, assim, a gente não consegue, né, chegar no modelo ideal, mas o modelo que é adequado, o modelo que a gente vê hoje nas praças, nas ruas, né, até nos condomínios, é o adequado, prof? Então só para situar um pouco, tá? Então, eu cursei uma graduação em Educação Física, mas eu sempre trabalhei muito, a princípio na graduação, com recreação, porque, sendo bem sincera, trabalhando com recreação, porque na época da minha graduação era o que tinha mais acesso para os acadêmicos trabalharem, que é o que a gente chama de freelance, né? Então, e o que aparentemente parecia mais fácil de ser feito, porque a gente tem uma ideia de que brincar é uma coisa simples, né? Basta você ser feliz que você pode sair por aí brincando com crianças. Então, eu trabalhei muito com recreação na graduação. Mas, trabalhando com recreação, eu fui conhecendo outras pessoas que trabalhavam com recreação e que estudavam essa prática, que estudavam lazer, né, como a recreação como uma prática de lazer, e aí que começou a me incomodar um pouco mais o que eu fazia de forma muito solta, muito quase que irresponsável, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí, como o meu grupo lá da UFPR, que é o GPLEC, é um grupo de estudos e pesquisa em espaço, lazer e cidade. Então, lá, a gente busca entender o que as pessoas fazem nos seus tempos de lazer e por que elas fazem o que elas fazem, num sentido muito cultural, tá? E a gente entende que o espaço público, o espaço da cidade como todo, público ou privado, ele ajuda as pessoas, ou ele atrapalha as pessoas, a fazer essas escolhas, né? A serem incentivados ou não ao movimento humano. E aí, como todo mundo tem que escolher um projeto de pesquisa, no meu mestrado, como eu já trabalhava bastante com infância, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil um período, eu morei 6 meses em Barcelona, e lá os modelos de parquinhos são bem diferentes dos modelos que a gente tem aqui. Quando eu voltei, os modelos de lá, na verdade, me instigaram a pensar os modelos daqui, né? Então, quando eu voltei, eu escrevi meu projeto de mestrado pensando assim, bom, vou estudar o modelo do parquinho infantil e como é que isso impacta no desenvolvimento da criançada. Mas no impacto geral, assim, motor, físico, motor, psicológico e social, tá? As minhas pesquisas, elas chegam a uma conclusão que na época em que elas foram feitas, né, então eu terminei o meu mestrado em 2012, Curitiba é uma cidade que, ainda que ela tenha todas as suas problemáticas, como qualquer cidade, né, mais urbanizada, a gente é uma cidade bem servida de parques, né? E por isso mesmo eu quis estudar os parques. A conclusão que a gente chega no final da minha dissertação de mestrado é que os parques, muitas vezes, eles estão ali como um acessório. Assim, como todo parque tem um parquinho, então vamos pôr um parquinho. A organização desse parquinho, o modelo desses parquinhos, ele não é necessariamente pensado junto a um profissional de educação física que estuda criança em desenvolvimento motor. Ele é pensado normalmente a partir de um grupo de arquitetos, que pensa esse espaço dentro de todo também um escopo científico. Mas, na minha pesquisa, eu acho importante deixar isso bem marcado, né? No período da minha pesquisa, com as pessoas que eu trabalhei na minha pesquisa, a gente percebeu que não havia um trabalho interdisciplinar. Agora, se você me diz assim, professora, os parquinhos de hoje, né, eles são bons ou são ruins, né, eles são adequados ou não, a gente entende que, na verdade, para a infância, a cidade inteira deveria ser um grande parquinho, né? A criança não deveria ter necessariamente um espaço específico para brincar. Por quê? Se a gente quer falar sobre inclusão, se a gente quer falar sobre respeito, se a gente quer falar sobre sociabilidade, se a gente quer falar sobre desenvolvimento, é duro você pensar em espaços segregados, né? Aqui brincam as crianças, aqui brincam os idosos, aqui brincam os atletas, aqui brincam... A ideia para a infância é pensar que a cidade inteira deveria ser uma possibilidade do brincar. No entanto, isso parece um pouco romântico, né? Porque hoje a gente vive uma cidade extremamente urbanizada. Então, se muitos de nós, não sei vocês, porque vocês são mais jovens do que eu, mas se muitos antes de nós, né, brincaram na rua, literal, hoje a gente sabe que em algumas cidades, em alguns bairros, é mais difícil brincar na rua. Então, a gente entende que o parquinho é importante porque é importante que a criança tenha um espaço para si.
para o encontro dela, até para ela encontrar outras crianças, porque isso também é importante. Mas o mais interessante é que a cidade inteira seja um espaço para brincar. Partindo daí, a cidade inteira é um espaço para brincar, mas deve haver um espaço específico para ela também. Hoje, o que a gente percebe, né, eu percebo, enquanto pessoa que estuda infância, estudou parquinhos e o meu grupo, é que a gente, em Curitiba, que é o espaço que a gente tem mais nichos de pesquisa, a gente já tem um avanço dos parquinhos, né? Então, quando eu pesquisei lá em 2012, a gente ainda não tinha brinquedos adaptados nos parquinhos, né? Os brinquedos adaptados, eles são mais recentes, então a gente percebe que, bom, há um avanço, né? A gente percebe um avanço no material que esses brinquedos estão sendo produzidos, que já há, né, também um avanço. Agora, a gente percebe que, às vezes, os modelos ainda são bem tradicionais, mas também tem relação com as questões culturais, né? O nosso país é um país que nós somos educados para pensar muito na segurança das crianças, né? A coisa do não caia, cuidado, olha o perigo, né? Quando eu tive a oportunidade de morar em Barcelona, a gente percebe que a cultura lá é outra. Os parquinhos lá, eles são, por exemplo, consideravelmente mais altos do que os nossos aqui. Porque lá eles têm uma cultura de criação que é diferente da nossa, né? Assim, coisa bem simples. Por exemplo, lá eles saem de casa bem mais cedo do que a gente costuma sair aqui no Brasil, né? Porque é uma coisa mais assim, uma criação, digamos assim, mais para o mundo. Aqui a gente tem um pouco mais dessa noção de cuidado, dessa noção de proteção. Então, você vai no parquinho, não é incomum que você escute, né, os responsáveis dizendo, olha, cuidado, vai cair, vai machucar, é perigoso, né? O adulto tentando ajudar a criança sempre, né, a subir no escorregador, a descer do escorregador, a cuidar com a balança. Então, essa nossa cultura, ela acaba influenciando nesse modelo de parquinho. Como é que eu vou fazer um parquinho muito radical, ou muito, né, com muito mais possibilidades de exploração, se eu tenho uma cultura que é uma cultura mais do cuidado e da segurança? Então, na verdade, uma coisa ela vai levando a outra. Então, o que a gente percebe hoje é que há um avanço no modelo dos parquinhos, que ainda pode avançar bastante. Mas o que a gente sempre termina ali, né, pensando é que a criança tem uma possibilidade lúdica muito alta. Então, assim, seja o modelo de parquinho que tiver, essa criança vai brincar. Porque a criança tem uma possibilidade de imaginação e de interesse muito alto. Se você der sempre falo, né, se você der uma caixa de sapato para uma criança, ela vai brincar com uma caixa de sapato. Aquela caixa de sapato vira 1001 coisa. Exatamente. Então, assim, o parquinho seja bom ou ruim, a criança vai brincar. Agora, o que a gente espera, enquanto políticas públicas, que o Estado pense na melhor qualidade para isso, né? A gente percebe que há um avanço. Todo o avanço que a gente gostaria, não, né? Mas há um avanço. Agora, se o modelo é ideal ou não, também é muito difícil de fechar isso numa caixinha. Porque também cada contexto é um contexto, né? Cada fase da infância é uma fase, né? Então, assim, são muitas variáveis. Por isso que a gente apoia sempre a ideia de que o interessante é que a cidade seja preparada para receber uma criança, a cidade como um todo, né? Falando aqui em Curitiba, poxa, se a criança vai no Parque Barigui, o interessante é que ela consiga brincar em todo o Parque Barigui. Que ela brinque no parquinho, mas que ela também tenha possibilidade e condições de brincar no resto. Então, eu tenho que ter um parque que é seguro, eu tenho que ter um parque inteiro que tenha manutenção, que a grama seja cortada, que o lago seja, né, que as proximidades do lago sejam seguras, né, para garantir que a criança possa brincar. Que a ciclovia seja, por exemplo, demarcada direitinho para ela saber onde ela pode brincar, onde ela não pode. Então, a bandeira é sempre de que todo o espaço seja para criança. E que haja um parquinho também, que quanto melhor ele puder ser, o Estado está cumprindo mais com o seu dever. Além dessas questões estruturais, de estrutura que a senhora falou, a cidade tem que estar pronta para a criança brincar. Não tem uma questão mais por trás das pessoas que estão com as crianças? Por exemplo, meu filho lá, não vou deixar ele correr aqui. Não, para de correr, você vai se machucar, você vai correr ali, você vai tropeçar, vai se atropelar. Não tem uma questão de limitação parental na criatividade da criança em relação ao brincar? Eu tenho uma sobrinha de 2 anos e eu sei que talvez esteja errado da minha parte, mas eu faço exatamente isso. O condomínio que ela mora tem um parquinho.
ela não sobe a escada do parquinho sozinha. Eu tenho que ir atrás, que eu tenho medo dela cair e se Eu machucar. vi muitos Então, tipo, especialistas, Flávio, falando, até conversa pessoal, eles falando, criança tem que cair. Criança tem que cair, tem que aprender, tem que se dar mal ali, né? Porque faz parte do processo. E em relação a isso, existe esse controle? Segura muito? Sabe que o meu professor de desenvolvimento motor na graduação, ele dizia que as crianças mais felizes são aquelas que têm os joelhos das calças rasgados, né? Porque são crianças que vivem muitas experiências. E aí, com certeza, tem um impacto do adulto nessas experiências, justamente por essas questões culturais, né? Nós somos educados a sermos adultos que controlam crianças, né? Quando a gente vai estudar as teorias da infância, ela sempre diz assim, olha, o adulto não precisa fazer para a criança aquilo que ela tem condições de fazer sozinha. E a gente tem um hábito, até assim, e não é uma crítica, é um fato social, né? A gente tem um hábito de, às vezes, por um cuidado, um carinho muito grande, poxa, a gente quer ajudar, né? Então a criança vai se alimentar. Você quer ajudar ela a segurar o garfo, você quer ajudar ela a segurar a tigela, você quer ficar ali, né, pertinho dela, no cuidado, mas na verdade são ações que ela tem condições de fazer sozinha. Que às vezes vai fazer um pouco mais de sujeira, né? Às vezes pode ser que dê um pouco mais de trabalho, que realmente vai cair, vai ralar o joelho, vai chorar, né? Então, sem dúvida nenhuma, a postura do adulto impacta nesse processo. Uma coisa que está na minha dissertação também, porque eu fiquei 2 anos estudando esses parquinhos, e eu fazia visitas de observação, né? Então eu ia com um caderno, um roteiro, né, de observação, um diário de campo, e eu ficava ali anotando, né, e observando tudo o que acontecia no parquinho. E não são poucas as vezes que aparece no meu diário de campo um adulto dizendo, sabe, ó, desce daí, vai cair, Vai vou chamar o machucar. segurança, né, vou chamar o homem do saco, se você não, clássico. né, brincar direitinho, vou chamar alguém, cuidado com estranhos, não fale com estranhos. Né. Várias vezes essas frases, elas estavam presentes. E, sem dúvida nenhuma, isso impacta na criança. Por outro lado, eu também sempre tomo muito cuidado para a gente não culpabilizar o adulto por isso. Porque é uma questão cultural, nós fomos educados assim, e aí a gente acaba reproduzindo o comportamento. E também porque, de fato, a gente vive uma sociedade, como é que eu posso dizer assim, muitas vezes violenta, né? Então, essa ideia do tome cuidado, não fale com estranhos, né? Fique aqui embaixo da minha asa, existe uma... Tem um porquê, Tem um né? porquê. Existe uma Urbanização razão. também. Tem a ver, com certeza, né? Com essa ideia de, poxa, muito mais gente circulando nos lugares, né? Tem a ver com a dinâmica do trabalho, eu sempre falo isso lá na graduação, né? Na disciplina. O adulto hoje ele é um adulto que está focado para o mundo do trabalho, então sobra pouco tempo para esse adulto estar de fato de corpo presente com essa criança, né? Então, às vezes, as tecnologias, a pessoa sempre fala, a criançada hoje em dia esquece de tecnologia. Cara, no fundo, é o adulto que vai, né, disponibilizando essa tecnologia para a criança, às vezes não porque ele gostaria, porque eu tenho certeza que se conversar com 80% das mães aqui, chutando um número, elas vão dizer, eu gostaria de dar menos telas aos meus filhos. Estou falando das mães aqui, mas, né, mães, pais, enfim. Que gostariam de, por exemplo, ter mais tempo de qualidade com os seus filhos e menos tela. Mas o mundo do trabalho é um mundo tempo, difícil. Às vezes você tem tempo, se sobrou um tempinho, mas você também está exausto. Né? E o adulto também precisa descansar. Né? Então, tudo isso, na verdade, com certeza vai impactando na forma como a criança vai se desenvolvendo. Por isso que eu digo, o parquinho, ele é uma frente, né, dessas várias outras questões que influenciam essa forma do brincar. Muitas variáveis. Muitas né? variáveis. Diversas possibilidades. É. E eu aqui tô aprendendo também, porque de educação física eu não entendo nada, tá sendo novidade pra mim também. E eu acredito que sempre seja difícil achar um meio termo para as coisas. Nunca é fácil você achar um meio termo. E eu acredito que justamente essa questão parental de cuidado tenha também que ser um meio termo, né? Porque tem que cair, tem que aprender, mas também não dá para largar Deus dará, que isso com ser uma coisa Exatamente. séria pode ser... Mas isso é interessante da gente pensar, né? Ainda que a gente esteja falando aqui sobre família, né? Isso é importante pensar até no sentido profissional mesmo, né? Como é que os profissionais da escola, por exemplo, abordam essas crianças, né? Quando a criança está lá brincando no recreio, né? Que tipo de supervisão essa criança tem? Será que a gente ainda tem, por exemplo, né, os inspetores de pátio, que são aqueles, né, dos filmes, né, Nossa, assim, na um pouco minha mais época de briguentos? fundamental tinha muito. Isso, né? Será que hoje a gente está permitindo que a criança brinque com liberdade lá no recreio da escola, né? Que se desenvolva, que faça negociações,
que faça acertos, que se desentenda, que comunique, Que se vire. né, assim, no grosso da frase, Popular. é isso mesmo, né, que no popular, que elas se virem. Então, são muitas coisas, né, que vão ajudar a desenvolver essa criança. Nossa, eu lembro que na minha época, pelo menos, na minha época eu falo como se eu fosse muito velha, eu sou de 2005. Mas aí, 2010, 2015, quando eu tinha aí meus 5 para 10 anos, eu estava no ensino fundamental, eu lembro claramente, assim, de intervalo, não pode correr no corredor. Porque se cair, machucar, tá na nossa responsabilidade. Não podia correr no corredor, várias brincadeiras eram proibidas na minha época, tipo, não podia brincar de cabo de guerra na educação física, porque machucava. E Ainda a é tudo gente uma tinha construção, toda essa né? questão. E aí a gente cresce e quer que os adultos não sejam sedentários. A gente quer que não eles importa. corram na rua, Viu, produção? a gente quer que eles vão para academia, né? Mas a gente passa cerceando o movimento da criança, porque o movimento dá trabalho mesmo. Um grupo de crianças correndo no recreio é perigoso, porque gera trabalho, né? No entanto, a gente fica ali dizendo para elas na escola, não corram, e aí depois que elas saem da escola, a gente diz, corram na rua, façam E a exercício, gente 30 vê esse minutos por impacto dia. hoje. O pessoal quer ficar mais nas telas, né? Quando chega lá uns 12, 14 anos, não quer jogar bola. Quer ficar no videogame, quer ficar na televisão, quer ficar no computador. E aí a gente, pelo menos pra gente que está no campo, com essa faixa etária, a gente vê que existe uma mudança. Por exemplo, a minha geração é um pouquinho mais velha do que a da Flávia, mais nova do que a da produção. Mas a gente vê uma diferença de comportamento. A gente sabia, não que era perfeito, mas a gente se virava, a gente tinha aquela malícia, né? A gente dava conta do recado. Hoje em dia a gente vê os meninos jogando ali futebol, basquete, parece algo mais preso, que vai se soltando, claro, porque é um processo do comportamento deles, mas você vê que eles... É um que processo tudo, mais na verdade, devagar. também é uma questão um pouco de ponto de vista, sabe? Alisson, a gente tem um costume, né? De dizer assim, na minha época, né? Se eu perguntar, quem sabe, para os meus avós, eles vão dizer que, por exemplo, na época deles, nossa, a escola era assim, assim. Mas a minha avó ajoelhava no milho, né? Porque a gente tem uma tendência a guardar as boas lembranças, né? O que a gente percebe hoje, de fato, né, as crianças de hoje em dia, elas têm mais interesses por tecnologias e, quem sabe, menos interesse pelas práticas do movimento. E aí a princípio, isso parece que, poxa, hoje não é tão bom quanto era naquele tempo. E, na verdade, são diferentes, né? São experiências diferentes, que não podem ser... Como é que eu posso dizer? Nenhuma delas pode ser deixada de lado, né? Hoje, de fato, as crianças têm bem mais interesse pelas novas tecnologias e elas podem ser boas aliadas se a gente souber lidar com elas, né? Sem deixar de lado, por exemplo, eu preciso que as crianças, né, aprendam a andar de bicicleta, subir em árvore, né? Precisa existir esse incentivo. Só que aí a gente cai de novo nas questões, né, um pouco mais culturais. Como é que vai fazer? Né? Se a gente pensar que o adulto trabalha mais, que hoje as tecnologias, elas acabam tomando... Se um dia a gente achou que as tecnologias, né, facilitariam o nosso trabalho e por conta disso teríamos mais tempo, hoje em dia eu tenho a impressão, pelo menos na minha experiência, que na verdade as tecnologias têm me dado mais trabalho, né? Porque hoje eu saio da graduação e não necessariamente eu paro de trabalhar. Porque antigamente um aluno para me encontrar precisava me esperar no intervalo. Hoje em dia ele me manda uma mensagem a qualquer hora do dia. O tempo todo. E aí a gente fica pensando, né, como é que está ficando o tempo dessa criança? Porque brincar no parque, brincar na quadra, brincar na rua, demanda tempo de um adulto. Porque muitas vezes um adulto precisa conseguir promover isso para a criança, né? Então, por isso que eu sempre tomo cuidado com a coisa da culpabilização, né? Não dá para culpar as crianças que gostam das novas tecnologias, porque é o que elas têm mais acesso, mas também não dá para culpar um adulto que, de repente, não incentiva tanto essa criança, porque ele tem uma vida que também não ajuda. Agora, o que a gente estava dizendo é um pouco... É conseguir racionalizar isso para tentar buscar alternativas. Porque senão as pessoas começam a ficar muito frustradas, né? O adulto vai se frustrar muito, no sentido, nossa, né, não estou cumprindo o meu papel, né? A coisa da culpa que mãe, principalmente, tem, né? É porque, na verdade, é difícil encontrar esse equilíbrio mesmo, né? E esse equilíbrio que a gente fala, pelo menos, tipo, quando a gente vai ver, a tecnologia está desenvolvendo as mesmas coisas que a gente desenvolvia com atividade, só que na tecnologia. Então, aquela malícia dos meninos que jogavam futebol, né, que brigava, talvez a gente não veja no futebol, mas a gente vê na tecnologia, né? A gente só está vendo uma mudança, e aí justamente o equilíbrio que a senhora falou, né? De
era mais aqui, agora tá mais desse lado, vamos tentar puxar pro meio e a gente ter um equilíbrio. Mas o meio termo é sempre o mais difícil de conseguir. É, o equilíbrio de puxar dos dois lados. Difícil. Porque ou tende muito pra cá, ou muito pra lá. Eu acho que o maior exemplo disso, pra mim, que não veio de fora, é, por exemplo, das crianças dos anos 2000, o sonho era ganhar uma bola de futebol. Hoje em dia, as crianças querem um PlayStation 5. Mas é que a gente fala, são fatos sociais, né? São as questões culturais mesmo, né? Assim como se antes a gente sonhava em ganhar bola de futebol, antes de nós, pode ser que as pessoas sonhassem, as crianças sonhassem com outras coisas. Né? Sim, com certeza. E tem a ver com a evolução, não tem como mudar, né? Com a tecnologia junto só vai... E aprender a lidar com, né? E saber linkar, né? Tipo, beleza, videogame, mas vamos incentivar também outras coisas junto do videogame. Então, acho que esse é o principal... Não vou dizer defeito, porque defeito é uma palavra complexa, mas essa é a principal disfuncionalidade. Tipo, hoje em dia, por exemplo, as crianças passam mais tempo na frente do videogame do que de pé. E aí que vem o defeito de cadê o físico mesmo, né? Como é que as crianças vão Mas ficar olha saudáveis? só como é interessante. Se você pensar, a gente está aqui dizendo que nossa criançada hoje passa muito tempo sentada porque passa muito tempo no videogame, mas se a gente olhar para o mundo adulto... Também, tá igual. Então, É sempre, por isso que é sempre difícil, porque eu penso hoje, né? Como é que eu vou querer que o meu afilhado de 13 anos saia do telefone ou do videogame se eu sou a pessoa que também passo muito tempo no videogame. Sim. No videogame não, infelizmente, mas né, no computador, no telefone, nas redes sociais, enfim. Né? É tudo, né? um reflexo. Exatamente, Sim, tudo com reflexo. A gente olha pra lá, mas esquece de ver atrás, porque a gente tá na mesma, né? Exatamente. A gente fala, as crianças, só fica no videogame, não joga bola mais, e a gente joga bola? Exatamente. Ou a gente só fica no escritório, só fica trabalhando? Né? Quando tem a oportunidade, será que aproveita a oportunidade? Quando você tem a oportunidade de ir, de jogar, de sair, será que vai? Se não vai, é legal pensar, né? Por qual motivo não vai? Será que é porque você está sempre cansado? Porque o mundo do trabalho Te cobra muito? te desgasta muito? Né? Ou será que é porque você tem medo de novas experiências? Né? Porque às vezes, poxa, eu não vou sair para jogar porque de repente eu não sou um atleta. Mas o quanto você está disposto a experimentar, né, outras modalidades? Eu sempre falo quando as pessoas me dizem assim, é que eu não gosto de nada. O que você gosta de esporte? Eu não gosto de nada. Não é possível não gostar de nada. Quem sabe você tem experimentado pouco. E aí, dentro do conjunto do que você experimentou, você não gostou de nada. Mas alguma coisa tem que você deva gostar, até por questões fisiológicas, né? A gente sabe, os hormônios, enfim. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas têm poucas experiências. E por isso elas acabam achando que nada lhes interessa, né? E aí a gente volta lá para o contexto escolar, né? O quanto a escola tem possibilitado experiências diferentes para as crianças que permitam que elas sejam adultos diferentes e que vão criar outras gerações diferentes, né? Com possibilidades maiores de escolha. Né? Falei para vocês no começo, né? Eu sou uma criança que cresci muito, eu tive várias experiências, mas no meu núcleo familiar, futebol era o auge, era o que predominava. Hoje, quando eu olho para o meu afilhado, que tem 13 anos, ele tem muitas outras experiências. Né? Ele nem é tão doido por futebol, porque para ele foram apresentadas muitas outras coisas. Então, assim, ele não precisa gostar só de futebol. Ele gosta de futebol, ele gosta de basquete, ele gosta de lutas, ele gosta de ginástica, ele gosta de dança, porque ele já teve um leque maior de experiências. Do que, por exemplo, eu tive. Coisa, exatamente. Né? Por isso que eu digo, as pessoas não é que elas não gostam de nada, é que elas experimentaram um pouco. Mas aí a gente precisa racionalizar sobre, preciso estar disposto a experimentar mais, então, né? Até encontrar aquilo que eu tenha prazer. E aí a gente começa as mudanças culturais. Com certeza. Falando em experimentar e falando na religião do futebol. Experimentou o futebol, Puff? Jogou? Então, isso é uma coisa interessante também. Eu adoro futebol, acompanho futebol, assisto o programa de futebol, assisto os jogos de futebol do meu time, dos outros times e tal, mas eu não jogo futebol. Nunca joguei futebol. Nunca jogou? Escola, não. Eu jogava porque nos jogos da escola eu era do tipo que participava de tudo. Mas se alguém me dissesse assim, vamos ali sábado jogar futebol, não vou. Hoje, se alguém me ligar e disser, vamos ali jogar na quadra, não vou. Eu tenho isso também é legal da gente pensar, né? Eu tenho muita relação com o futebol, eu adoro futebol, mas eu participo do futebol numa outra perspectiva. Né? Eu contemplo futebol, eu consumo futebol, mas eu não jogo futebol. Eu sou aquelas bem... Gosto de futebol como apreciadora, não como jogadora. Exatamente. Né? Eu não pratico futebol.
Mas chegou a praticar, assim, nunca? Não, nunca. Tirando, assim, jogos escolares, assim, internos, que tinha que ter um time de meninas para disputar e eu queria disputar tudo, só. Nunca foi assim. Mas uma paixão pelo futebol, assim, que... É que eu sou a pessoa que estudou sociologia, né? Então, né, o que eu percebo é que eu venho de uma família que sempre gostou de futebol. O meu pai, ele tem uma formação cultural diferente do que se tem hoje, né? O meu pai tem quase 80 anos, então ele é de outra década. Eu tenho um irmão homem mais velho e eu acho que o futebol, na minha infância, de maneira assim despretensiosa, mas eu acho que o futebol foi a forma de me aproximar muito do meu irmão e do meu pai, numa época em que era uma coisa meio o que é de menina e o que é de menino, né? Então, o meu pai já era muito próximo do meu irmão por serem dois meninos que saíam sempre para ir nos jogos, né, do coxa em específico e que sempre tinham muito diálogo com o futebol. Então, eu acho que comecei a ver, de novo, né, de forma assim despretensiosa, que aquilo ali poderia ser um elo de ligação, né? Então, eu acho que o meu interesse por futebol, ele não começou no jogo de futebol, na modalidade do futebol, ele começou das interações sociais, né? O meu interesse por futebol começou de, olha, eu quero ir nesse jogo domingo à tarde também, porque eles saem tudo felizes, né? Voltam felizes, às vezes nem tanto, mas, né, voltam. Ultimamente Tem nunca. sempre muita coisa para conversar, Tem né? sempre, né, o campo como um todo, né, o estádio como um todo, tem várias outras atrações, né, por uma criança para além do futebol, porque você Todo um toma sorvete, você come evento por pipoca, trás do jogo. você fica né? observando as pessoas, né, você, enfim. Então, o meu interesse, eu acho, ele surge muito mais nas questões sociais do que especificamente No na jogo. modalidade em si. Exatamente. Eu acho que é muito comum, né, prof, a gente ver isso, né? Bom, eu, particularmente, foi pela mesma coisa. Eu sou corintiano, roxo, torcedor corintiano de ir no estádio, né? Mas não foi pelo... Eu nasci geograficamente muito distante de São Paulo. Não tem nada a ver com o Corinthians, né? Eu nasci em Recife. Da onde que chegou o Corinthians? Chegou pela minha avó, que chegou no meu pai, que chegou em mim, e por proximidade, por ver eles jogando, assistindo o jogo, por ver eles torcendo, a gente quer sentir parte daquele processo. E aí vem por tabela, eu diria, o jogo, né? Virou Ah, por osmose. veio aquele time, É veio porque é a no modalidade pacote. esportiva que aproxima, né? Mas não que necessariamente a gente tenha que praticar a modalidade, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla da graduação, né? O futebol, ele não é só uma prática do jogar, né? Ele tem todas as outras questões que vêm envolvidas, como a gente tem visto hoje, né? Olha o quanto, hoje mais do que nunca, né? Olha o quanto o futebol está em evidência por questões que estão para além da prática em si, do jogo, né? Hoje a gente discute violência, hoje a gente discute preconceito, hoje a gente discute sociedade a partir da modalidade de futebol, mas não do jogo em si, do que é um pênalti, do que não é um pênalti, da regra, né? A gente discute, né? A gente percebe muitas outras coisas relacionadas ao futebol que estão para além do jogo em si, né? E no meu caso, isso, né? A modalidade em si nunca foi o que a minha prática, na verdade, da modalidade nunca foi o foco, né? Não tenho experiência nenhuma com jogar bola. Entendo, sei as regras, sei o jogo, sei como é que funciona, sei escalar, enfim, mas nunca fui a pessoa que quis jogar. Eu não sei nada de futebol. Tem time. Tenho. Minha família é de São Paulo, eu sou nascida no interior de São Paulo. Família do meu pai, corintianos roxos. Família da minha mãe, São Paulina. Gente boa. São Paulinos. Não, esses não. E da minha mãe, pô. Inclusive minha mãe. Eu torcia pro Corinthians por pedido do meu pai, que falou, já que você não tem time, você vai torcer pro Corinthians. Perdi uma aposta, virei botafoguense. Entendi. Virou isso. É isso aí. Muito bem. Acontece. E profissionalmente, interesse em trabalhar com futebol diretamente com técnico, área de preparação física? Nunca. Eu entrei na educação física, assim, porque eu gostava de esporte, mas na época que eu entrei, o que eu queria mesmo era trabalhar com voleibol. A minha ideia era ser técnica de voleibol. Até porque no percurso da minha formação, assim, eu tive técnicos ótimos. Eu tive 2 técnicos de voleibol, assim, que eu, sabe, até hoje eu tenho um carinho imenso por eles, que é o professor Josmar, que é super parceiro do curso de Educação Física, inclusive, do nosso curso aqui, e o professor Marcelo Ribaschi, que era meu professor de escola.
e eles me deram treino de voleibol, então, assim, eles eram, né, muito... Me ajudaram muito nessa formação, mas eu também tive técnicos de voleibol que foram extremamente cruéis, assim. Então, eu acho que quando eu entrei para a educação física, eu tinha essa ideia, sabe? Eu quero fazer como os meus professores faziam. Fazer diferente. Né? Fazer diferente no sentido positivo. Eu acho que eu tive ali, sabe, como ser e como não ser, na minha perspectiva. Então, eu entrei pensando na lógica do voleibol. Só que daí, no meio do caminho, eu também conheci uma professora... Conheci, entre aspas, mas enfim, uma professora acadêmica, que é a professora Simone, lá da UFPR, que também me serviu de espelho no mundo acadêmico. Então, ela me abriu uma outra visão de mundo que eu ainda não tinha. Porque eu entrei pensando em ser técnica de voleibol, mas a vida foi me levando para outros caminhos. Eu sempre tive uma política, que eu brinco que é uma política interna, que é de... Tudo que a vida vai me oferecendo, eu vou agarrando. Às vezes não é bem aquilo que eu queria naquele momento, mas eu sempre penso, né, se eu tivesse ficado assim amarrada na ideia de ser técnica de voleibol, de repente muitas outras oportunidades eu teria perdido que não me permitiriam, por exemplo, estar sentada nessa mesa aqui hoje com vocês. Então, às vezes não era o que eu tinha de intenção naquela hora, mas a vida foi me oferecendo essas oportunidades e eu fui fazendo. E um dia eu fui técnica de voleibol e foi uma experiência muito difícil, posso contar lá depois, mas enfim. Mas aí eu acabei entrando no mundo acadêmico e aí a professora Simone Heck, lá da UFPR, foi a minha, assim, né, foi o meu, na vida adulta já da graduação, né, foi aí quem me inspira até hoje, assim, né, porque eu tenho... a gente vai pegando muita forma dos mestres de ser, né? Né, ela foi me incentivando e me formando muito para o mundo acadêmico. E aí acabou que de técnica de voleibol, eu resolvi estudar sociologia, e da sociologia eu resolvi, né? Eu resolvi não, né? A vida foi me levando a me tornar professora acadêmica. Mas eu diria assim que esses 3 professores né, foram muito base para mim nesse sentido de escolha. Mas o futebol em si, não. Na época, o voleibol era o grande carro-chefe da minha formação, assim. Que eu pensava, né, pra minha formação. Hoje sai um pouquinho mais da proximidade das quadras, tá mais próximo das salas. Isso. Mas como era a Luíse na quadra? Então, na minha adolescência, eu era muito competitiva. Eu era do tipo briguenta, assim, né? Os meus técnicos tinham um pouco de trabalho comigo. O voleibol, na verdade, foi o que eu competi num nível mais competitivo mesmo. Eu era levantadora, né? Eu sou uma pessoa baixa, então eu lembro até hoje que meu sonho da vida era ser ponteira. Minha explosão, chama atenção, eu queria ser ponteira. Mas quando eu passei para a parte, né, mais do treinamento, assim, aí o meu técnico olhou para mim e falou, não, você tem que ser levantadora, porque, né, temos atletas mais altos, com mais potência. No começo foi muito triste para mim. Eu lembro até hoje que eu chorava porque eu queria tomar um molho, porque eu tinha que crescer, porque, né, as ponteiras são altas, então... Mas depois que eu entendi a minha função ali no jogo, eu fui muito feliz sendo levantadora. Então, mas eu era competitiva. E aí, como eu ficava na rede, ali na cara a cara, né, com os outros times ali... A provocação é grande. Eu era basicamente ali o eixo de desequilíbrio do outro time. Mas é interessante porque os meus técnicos, eles não eram técnicos que incentivavam isso, sabe? Os técnicos esses, né, que eu cito que eu tenho muito respeito, assim, eles não eram o tipo de técnico que incentivava a gente a fazer esse tipo de disputa, né? Mas limitavam? Eu tomei algumas invertidas, assim, no sentido, Luiz, você está passando... Mas eles deixavam É a coisa do esporte de provocação, né? Saudável. Isso. Mas como eu sempre fui muito competitiva, eu sempre me cobrei muito também, né? Porque no jogo de voleibol, claro que todo mundo importa, né? Mas, assim, o levantador tem uma função muito determinante ali, né? Porque ele que distribui o jogo, enfim. Então, eu me cobrava muito, assim. Mas eu era uma atleta, assim, também não era fora do... eu era competitiva, eu estava ali para ganhar, né? E quando eu perdi, eu saía meio brava, assim. O negócio precisava de uns 2 dias ali de reclusão para aceitar a derrota. Mas hoje, eu acho que a gente vai amadurecendo. Hoje eu já, assim, olhando
pro eu, né, atleta, eu já fico pensando, nossa, Luiz, como você brigava por besteira, né? Hoje em dia eu já não me sinto mais tão competitiva como eu era, né? Hoje eu me sinto competitiva muito comigo, né? Eu tenho uma cobrança comigo, mas eu já não me sinto mais tão competitiva com os outros, assim, sabe? Mas também faz tempo que eu não jogo nada, assim, que eu tenho que competir pra valer, que também pode ser que... Pode ser que na hora da emoção... pode ser que na hora um pequeno grande monstro ressurja. Acho que tem que ter um time de professores no jogo 1. Faremos acontecer. Quem sabe para a próxima edição a gente sugere. Estaremos planejando, a gente vai fazer cobertura. Quem sabe um jogo de abertura, pelo menos, né? Um match entre Isso, professores ali, exatamente. seria bem legal ver a Ou um professora. show do intervalo, né? No maior Nossa, estilo... é verdade. As professoras do NFL vôlei ali, ali, né? cara a cara na rede, seria Ia ser legal. eu gostaria bastante de Quem cobrir sabe? esse Eu ia gostar de assistir também. Eu fui uma pessoa que, assim, eu não entendo nada de esporte, eu sou nem de ação em esportes, eu nunca tive muito talento com essas coisas. Mas eu tive a experiência de jogar vôlei por um tempo. Não era vôlei, mas eu tive a experiência de jogar vôlei. Jogava no colégio mesmo, num time misto. Tinha tanto menina quanto menino. E eu tenho 1,61 m, né? Então, assim que eu entrei, eles já me falaram, vai ser líbero. E eu não tenho talento alguém pra ser líbero. Também fui parar na rede um tempo depois, que era o que eu fazia menos pior. E no fim das contas, fui estudar as regras pra ser juíza. E saber jogar mesmo, eu não aprendi. Mas participou do movimento do mesmo participando jeito. do vôlei como futebol, Eu não fui tá juíza, jogando, mas eu tá fui juíza. dentro. Eu ganhei medalha de honra na época que foi o Interclasses no meu colégio. Eu ganhei medalha de honra por ter sido a melhor arbitragem, porque eu não errei. Eu não errei, o meu professor de educação física foi uma o meu... ótima árbitra. Foi uma ótima árbitra, mas jogar mesmo eu não sei. No final das contas, eu acabei que desisti do vôlei e não... E fui fazer farmácia. fiz farmácia. Eu só não desisti do vôlei porque eu nem escolhi entrar. Porque Então não precisei sair. não Eu precisa amo sair. vôlei, assisto vôlei toda vez que tá passando, mas... é bonito de ver, mas eu tenho 2 braços esquerdos. E uma experiência que eu tive também como ver, assistir o vôlei e estar dentro da quadra são coisas muito diferentes. Porque quando você assiste um jogo de vôlei, você tem muito essa história, tipo, nossas ponteiras brilhando, os ataques e tudo mais. E a gente não percebe a importância dos líberos, do levantador. E dentro de quadra isso é muito mais importante, né? Do que Mas é legal só perceber o como da ataque. mesma forma você participa do movimento esportivo, que é isso que é interessante de se pensar, né? Você não precisa jogar para participar do movimento. Né? Assim como, né, se a gente for fazer uma análise do futebol também, claro, a gente tem um momento do auge, né? Pô, é o gol. Né? Toda criança quer ser atacante, quer fazer o gol. Mas aí você começa a entender todas as outras movimentações que tem no esporte, né? Tanto as questões específicas, táticas, técnicas, enfim, quanto as questões, como a gente tinha acabado de comentar, né? As outras questões que permeiam a modalidade. Sim. As questões econômicas, as questões sociais, né? Todas as outras variáveis ali. E aí, no fim, todo mundo participa do movimento esportivo, né? Que essa, acho que é o grande desejo dos profissionais de educação física, né? Que todo mundo participe do movimento em si, específico, né? Pratique exercício físico, atividade física, mas que também esteja disposto a contemplar e participar das outras formas também, né? A gente vê a organização, ela pega muita gente, né? Desde o cara que faz a pipoca até o cara do som. Então, assim, e estão todos naquele dia, pelo menos, completamente envolvidos com o jogo de futebol. Tá lá pensando só no jogo, no Flamengo e Vasco, e depois é o pós. Então, eles estão... Eu gostei do exemplo Flamengo e Vasco, achei Foi bem específico, né? Pela Copa Rio de 2018. Prof, para encerrar a nossa conversa, que foi muito boa, foi muito divertida, vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Vamos fazer um bate-bola jogo rápido, igual de uma outra emissora aí. Tá, a gente não precisa ser rápido. Que faz assim também. Não se Até nomes. não é plágio. Não precisa ser rápido, tá? A gente vai dar um tempinho para pensar, mas não muito, prof. Tá. Tem uma média de 30 segundos. Eu vou falar alguma coisa, o que vier na sua cabeça, já joga. Tá. Tá bom? Vamos lá, prof. Um sonho. Nossa, mas começou difícil já, A gente né? começa A gente já profundo. começa bem, pegando lá. Sonho. Puxa vida, assim, eu tenho sonhos profissionais, que eu acho que eu tenho um amor muito grande pela docência, assim, né? Eu adoro muito o que eu faço. Então, eu acho que eu tenho um sonho de perdurar nessa profissão por muito tempo, assim, sabe? De conseguir executar a minha profissão por muito tempo, que eu gosto muito. E eu acho que eu tenho o sonho de trabalhar ainda mais na área da pesquisa com os nossos acadêmicos, assim,
com os estudantes no geral, sabe? Porque eu acredito muito que a pesquisa, o aprender a fazer pesquisa é um avanço social muito alto. Então, eu acho que eu sonho em poder fazer isso cada vez mais. Eu já faço hoje e eu acho que eu tenho esse sonho de fazer isso cada vez mais. E pessoal, eu acho que o meu sonho é ter uma vida equilibrada. Que eu acho que é um sonho que, quem sabe, de muita... né? Porque assim, eu não consigo te dizer um sonho material que eu tenha desejo hoje. Né? Tenho sonhos materiais que são, né? Inclusive, uma hora eles são, uma hora eles não são. Mas eu acho que um sonho pessoal de equilíbrio entre vida do trabalho, vida social, sabe? Uma vida equilibrada, com qualidade, assim. Acho que é o meu sonho. Uma realização. Eu acho que ter terminado meu doutorado foi uma grande realização, assim, porque era uma coisa que eu sempre olhei para ela, mas ela sempre pareceu muito distante, sabe? Eu lembro de quando a entrada no mestrado e doutorado não foi simples, né? Eu sempre conto na sala de aula, até porque eu acho que isso é importante de se saber, né? Eu levei 3 anos para entrar no mestrado e depois levei mais 2 anos para entrar no doutorado. Então, por alguns momentos eu comecei a achar que aquilo, quem sabe, não fosse para mim. E aí eu lembro, às vezes, eu pensava, dizia, meu Deus, mas eu quero ser doutora, né? Será que isso não está muito longe, assim? Então, foi uma construção, né? Foram quase 12 anos para eu conseguir entrar, mestrado, né? Graduação, mestrado, doutorado. Então, sem dúvida, uma grande realização que eu tenho na vida é esse título de doutora, que eu entendo ele muito mais como um diploma, né? Como um papel, assim. Foi, sem dúvida, uma construção. Então, foi um sonho grande realizado. Uma limitação sua. Uma limitação. Puxa vida, uma limitação. Até parece que eu sou ilimitável, né? Mas não. É difícil de pensar. É a gente um limite meu. Não para pegar essas coisas. Deixa eu pensar. Eu acho que eu tenho limites que são importantes de se ter. Eu acho que eu busco racionalizar sobre a vida. Então, assim, os limites do que eu aceito e que eu não aceito. Mas eu acho que, de repente, eu tenho limites... Puxa vida, eu não sei te dizer quais são os meus limites. Quais seriam? É muito legal de pegar isso. Sim, porque eu vou até pensar mais. Quais Quais são os meus limites, será? Qual o limite que aonde eu chego? Aonde eu estou limitada. Falando assim, quase parece que eu sou incrível e não tenho limites, né? Mas acho que é o tipo de pergunta que é simples, com respostas complexas. Uma reflexão que eu acho que todo mundo vai fazer. Aonde vale a pena fazer isso, gente. Pensem em casa, gente. Qual é o limite de vocês? Não sei. Vou ter que pensar um pouco mais. Não vai dar para ser rápida. Essa aí eu acho que a gente fica para todo mundo uma Fica aí a lição. reflexão. Os próximos convidados eu vou pensando Já qual é vou o limite de pensando. vocês. Eu tenho uma boa. Uma filosofia de vida, professor. E uma filosofia de vida é a do equilíbrio. Eu acho que é isso que eu busco na minha vida muito. E de aceitação também. Eu acho que a gente vive uma sociedade... Eu sou uma pessoa que estuda o lazer, né, gente? Eu estudo a vida a partir de um olhar sociológico. Então, eu acho que eu tenho uma filosofia de vida de viver bem. Eu gosto de trabalhar, eu amo dar aula, eu quero sempre que puder, né, ganhar mais e ganhar melhor no questão objetiva da vida, mas eu não penso em... Eu penso, na verdade, em não desqualificar a minha vida por isso, sabe? Então, eu penso em ter equilíbrio mesmo. Eu acho que esse é o meu... Né, isso é o que me move, assim, sabe? Ter um equilíbrio entre ter uma vida de trabalho boa, né, com a saúde mental em dia, e ter uma vida fora do mundo do trabalho, que também seja importante, que, né, eu consiga ter boas relações sociais, que eu tenha tempo para fazer as coisas que eu tenho interesse em fazer, né? Eu gosto de correr, eu gosto de praia, então acho que nesse sentido, assim. Na verdade, às vezes eu até tenho a impressão que faltam grandes objetivos, sabe? E aí, às vezes, eu paro e penso, digo, não, mas é porque o grande objetivo da vida é ser feliz, né? É qualidade de vida. É qualidade de vida. Então, é que parece uma coisa pequena, né? Num mundo tão comercial como a gente tem. Difícil. Mas é tão difícil. Exatamente. As pessoas não dão valor para a dificuldade que é ter uma vida Equilibrada. Exatamente. Para encerrar, acho que essa é a mais importante do Bate-Bola Jogo Rápido, inclusive foi pedida da produção.
qual o jogador mais importante e marcante da história do Coxa e por que Alex Cabeção? Não sei se trouxeram um spoiler aí, Então, eu sou muito fã do Alex. Não nego pra ninguém, assim, porque, ainda que várias pessoas tenham críticas a ele, né, na história do Curitiba, assim, mas é que eu gosto muito dele porque eu acho que ele é um atleta que ele extrapola a questão do campo, sabe? Eu acho que o Alex, ele é um atleta que ele consegue olhar para a questão do futebol para além de uma profissão, que foi a dele, e para além de uma modalidade esportiva, né? Então, eu tenho sempre a impressão que ele tem um olhar mais ampliado. Eu acho ele inteligente nesse sentido, né? E, às vezes, a gente percebe que o pessoal fica muito focado, né, assim, na técnica, na tática, enfim. Eu não sei como dizer isso de uma forma assim. Mas eu realmente acho que o Alex, ele é um jogador que está para além do técnico. Eu acho que ele foi um ótimo jogador e ele era um cara inteligente para jogar, entendeu? Então, é por isso que ele é o cara do mundo do futebol ali, né? Cada área eu tenho um. No futebol é o Alex. Eu vou ser crucificada pela produção e talvez porque tá assistindo, porque eu não sei quem é. Desculpa, peço perdão a todos. Depois eu vou te mostrar. Depois eu pesquiso, porque eu não conheço. Eu vou te mostrar um vídeo de 10 minutos com gols dele. No futebol, ele... Quando eu era criança, meu sonho era ser o Cássio, gente. Gente, queria agradecer então a Prof. Luísa por ter participado desse bate-papo, né? Mais descontraído, pegando partes técnicas, mas também conhecendo um pouco mais da Prof. Queria agradecer a Flávia também por Imagina, ter eu que participado. agradeço. Toda a produção, né? Uma salva de palmas para a nossa produção. Todo mundo que fez parte disso, né? Não só quem está presente aqui hoje, mas quem possibilitou a gente chegar até esse momento. Porque nós somos um projeto que começou independente, sem nada, sem nenhuma estrutura, e graças ao abraço da Unibrasil nós conseguimos hoje estar trazendo um conteúdo com um pouquinho mais de qualidade, com um pouquinho mais de cuidado e com profissionais muito bem preparados para nos apoiar, nos ajudar nesse momento. Então eu queria fazer um agradecimento a todos, a Prof. Camille, que nos permitiu chegar até aqui, a senhora que também nos ajuda bastante, o Popó, né, o responsável Grande Popó. pelo audiovisual aqui, por toda a produção, os bastidores. Então toda essa galera, esse pessoal é muito importante para que a gente possa estar produzindo os nossos conteúdos. E agradecer também a você que está assistindo a gente, né? Que é muito importante também, a visualização de vocês e o apoio de vocês. Então, muito obrigada por acompanhar com a gente. Eu quero também agradecer de novo o convite, dizer que eu fico muito feliz com o movimento de vocês, que eu espero encontrar, né, que cada vez mais a gente possa receber aqui outros professores, os colegas de vocês, outros profissionais, né, que vocês identificam, né, como possibilidades de estar aqui. Espero que, né, um pouco do que a gente falou aqui, que foi de A a Z, né, às vezes eu até pensei, nossa, acho que eu estou falando demais, falando de menos, mas eu acho que é legal a gente realmente, às vezes, só conversar, Sim. né, só, né, um Sem assunto vai amarras, puxando o outro, conversar. exatamente, né, acho que isso é importante. Espero que o pessoal que esteja ouvindo e que esteja acompanhando consiga, de alguma forma, também pensar um pouquinho sobre o que a gente discutiu e ache fundamento para alguma coisa, né? Cada um vai assistir e vai dar a sua perspectiva, Às né? vezes a gente falou alguma coisinha que já despertou algum interesse. Uma esse coisa nosso vai objetivo, linkando na vai outra. puxando, vai E a A gente gente agradecer também, né, o Popó, que está sempre aqui no nosso apoio, e também reforçar, né, agradecer a instituição como um todo, a Unibrasil, Com certeza. em especial a professora Camille, né, que sempre acredita tanto nos projetos de educação física e que hoje tem a oportunidade, né, de acreditar em tantos outros projetos dessa instituição. Então, fica o meu agradecimento também. Inclusive, queremos a professora Camille aqui. Vai dar Vamos tudo ver. breve. Estaremos- Já fica Você falou, convite. começamos, eu pensei, tive que Faremos. Posso começar. dar spoiler do próximo convidado ou ainda não? Não, os convites já estão feitos. Já estão a gente feitos, já vai temos deixar aí. em Semana breve que vamos vem falando. teremos novos convidados. E outra coisa que eu quero falar também é que eu pedi para vocês acompanharem o projeto Nosso Treino nas redes sociais, que nos próximos Bate-Bola Jogo Rápido, as perguntas serão de vocês. Mandem lá pelo Instagram, que a gente vai estar utilizando as perguntas do público. Saber Isso. o que vocês querem saber. dos Vão ajudar a professores gente e dos também um convidados. pouquinho. Com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado a Obrigada, você que assistiu meninas. até aqui. A todos que fizeram parte desse projeto. É isso. Beijo para vocês.